Oi, pessoal. Espero que todos estejam bem. Inicialmente, vamos fazer alguns exercícios de fenômenos de transporte na área de pressão hidrostática, na questão de hidrostática. Havíamos começado na semana passada, resolvemos alguns, aí devido ao tempo não conseguimos desenvolver os demais. Então eu deixei dois que havíamos ficaram pendentes na nossa apresentação. E aqui vamos resolver detalhadamente e disponibilizamos essa apresentação no AVA para vocês. E qualquer dúvida, estamos desde já à disposição. Pois bem, o primeiro exercício que nós vamos fazer é esse manômetro em U, o manômetro em U da figura, onde o fluido A é água e o B é mercúrio. E nós gostaríamos de saber a pressão aqui dentro no ponto P1. Obviamente, ele está aberto, porém, nós não vamos utilizar a pressão atmosférica, ou seja, a pressão atmosférica para nós aqui, ela vai ser excluída, pois estamos interessados em saber a influência da pressão manométrica. Se o exercício fornecesse pressão atmosférica ou indicasse pressão atmosférica, esse seria o caminho indicado. Então, inicialmente, nós temos que tomar em consideração que, conforme vimos em aula, que a pressão num ponto de um mesmo nível será num ponto do mesmo nível. E a dúvida ficou, qual ponto que iremos utilizar? Qual ponto que iremos tomar como referência? Vocês podem tomar por referência o fundo ou simplesmente esse ponto aqui. Desculpe, deu um probleminha. Esse ponto aqui, por um motivo. Esse ponto, obviamente, ele é um ponto de referência ao nível de pressão. A pressão nesse ponto é igual a esse ponto. Portanto, continuando a apresentação, vamos tomar por aqui, por esse ponto, como nível de pressão, e vamos chamar de PC o ponto de pressão do lado esquerdo e PD o ponto do lado direito como sendo iguais. E aí, o que nós precisamos fazer neste momento é o equacionamento das pressões manométricas no ponto C e no ponto D. Diante, a pressão no ponto C é igual à pressão no ponto D. Aqui nos faltou o ponto D, mas considerando esse ponto aqui como ponto D. Tá? Vou deixar aqui como registrado. A pressão no ponto C vai ser a pressão no ponto a pressão P1 mais a coluna de água vezes a altura que ela se encontra. Percebam que foi feito 7,5 menos 5. E no ponto D, a pressão do mercúrio, que é essa coluna, vezes a diferença de altura de 15 menos 5. Algumas perguntas podem ser feitas aqui. O que é esse gama da água e esse gama do mercúrio? Convém lembrá-los que o gama do mercúrio e o gama da água, obviamente, são os pesos específicos de ambos os fluidos. Temos aqui o gama da água, que é a massa específica da água vezes a aceleração da gravidade, e o gama do mercúrio, que é a massa específica do mercúrio vezes a aceleração da gravidade. O 10 a menos 2, que é aqui apresentado, eles vêm da conversão de centímetro para metros, pois estamos aqui adotando o sistema SI, e dessa forma é necessária a conversão. Então, seguindo em frente, temos aqui o equacionamento, onde foi feita a igualdade das duas pressões no ponto aqui citado, e passando-se esse termo para o outro lado da equação, teremos esse equacionamento. Colocando os dados do problema, aí desenvolvendo por produtos, primeiro a diferença, depois a multiplicação, a diferença dentro dos parênteses, chegamos a uma pressão de 3.350 Pascal. Porém, a resposta, ao vocês retornarem no slide que vocês possuem e nessa gravação,
percebam que ela é 13,35 kPa. Como é 13.350, nós dividimos por 1.000 e, portanto, teremos 13,35 kPa. O segundo exercício que nós iremos abordar aqui é um exercício relacionado ao esquema de uma leitura de uma coluna de diferentes fluidos, ar, óleo, água, e um tubo manométrico a um ângulo de 60 graus, cujo comprimento é 60 centímetros. Desculpe, o ângulo é 30 graus e o comprimento desse tubo é 60 centímetros. A letra A, ele gostaria de saber a pressão indicada nesse manômetro, e a letra B, a força exercida sobre essa área aqui, que é a área do topo, relacionada à pressão atmosférica, que está aqui indicado, mais a pressão manométrica. Alguém pode perguntar, se não tivesse pressão manométrica, isso interferiria? Interferiria porque não haveria uma leitura do manômetro. O ar não teria assim, seria apenas uma leitura da coluna de água. Porém, como há um manômetro, a pressão atmosférica influenciará na leitura do manômetro aqui indicado. Então, percebam que como a água também possui um peso específico superior ao do óleo, obviamente, ele vai para o fundo. Em seguida, o óleo e o ar. O ar é o mais leve de ambos. Porém, como a massa específica do ar é muito mais baixa que a da água e do óleo, é um fluido que pode ser até desprezado no nosso equacionamento. Então, vamos tomar por duas situações o primeiro problema. Se nós observarmos a figura, percebemos que aqui nós temos uma coluna preenchida aqui com um comprimento de 60 centímetros, num ângulo de 30 graus. Por outro lado, convém lembrar-nos o seguinte, que existe a ação da força da gravidade, que está aqui colocada abaixo, no sentido para baixo. Portanto, a altura dessa coluna manométrica não é 60 centímetros, sim o seno o valor do seno de 30 graus, que é referente à altura. Então, cuidado, dada a uma tubulação, um manômetro inclinado, a altura da coluna manométrica deve ser decomposta em seno ou cosseno, conforme a referência do ângulo. Portanto, se nós considerarmos também uma outra situação que nos facilite, essa situação seria, obviamente, a pressão no fundo do tanque. Porque já que se há vários fluidos, podemos adotar aqui como sendo PA e aqui PB o mesmo nível. E, então, realizamos o equacionamento para a letra A. Então, a letra a pressão do ponto A é igual a pressão do ponto A pressão do manômetro, mais o peso específico do óleo, vezes a altura ocupada pelo óleo, que é de 10 centímetros ou 0,1 metros, mais o peso específico da água, vezes a altura manométrica da coluna de água, que é 20 centímetros ou 0,2 metros. No ponto B, por sua vez, nós temos a pressão atmosférica atuante, mais o peso específico de água, vezes a altura da coluna, que é 0,6, que é 60 centímetros convertidos para metro, vezes o seno de 60 graus. Fazendo essa igualdade, pode-se notar que ficou um pouquinho grande, mas de forma detalhada foi feita a pressão no ponto A pressão no ponto B. Tomamos esses termos aqui e colocamos para isolar o PM e foram-se feitas as substituições devidas até chegarmos ao valor de 100.002 Pascal ou 100,2 kPa. Apesar do exercício não ter resposta, normalmente as pressões são adotadas em ordem de grandezas de quilo e mega. 10 à terceira, 10 à sexta. A letra B, por sua vez, como caracterizada? Como há uma área aqui de 10 metros quadrados,
Então, o conceito de pressão é força sobre área. A pressão nós temos, lembrando que Pascal é o mesmo que Newton por metro quadrado, igualamos a força dividido por 10 vezes 10 metros quadrados. Por sua vez, isolando-se a força, tem-se 10 vezes 102.000, nós vamos ter uma força de 1.002.000 newtons, ou o 1.002 kN. Então, é um exercício básico. A intenção é que até o final de semana possamos, se a situação continuar assim, e também por sugestões de vocês, nós podemos fazer qualquer um outro exercício da lista, explicar, caso vocês tenham desenvolvido. Importante, devido ao projeto do macaco hidráulico, observe que é um exercício da lista que trabalha com essa relação de altura e pistão. Lembrando que de pistão, que é a ideia do projeto de vocês. Gostaria muito que vocês também mandassem suas dúvidas, suas sugestões, de forma que nós possamos criar um plus, principalmente para as aulas presenciais. Gente, muito obrigado e um forte abraço a todos.